brasileira, ele é um tema que ele vem dando muita discussão, que é a Guerra do Paraguai, né? Esse conflito, o maior conflito da América do Sul em todos os tempos, esse conflito que durou do final de 1864 até o início de 1870. Na verdade, o continente americano ele passava por uma série de instabilidades nesse período. Se for analisar, por exemplo, 3 anos antes, no início de 1861 até abril de 1865, os nossos vizinhos do norte, como a gente chama os Estados Unidos, eles também estavam numa guerra, só que era uma guerra civil, uma guerra de irmão contra irmão, né? No caso do mesmo país, o norte e o sul combatendo a chamada Guerra de Secessão, né? Então, ali, no caso, só para fazer um paralelo que eu vinha falando antes, né? A Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que é um tema que a gente vai trabalhar no próximo capítulo, ele começou, as situações começaram a ir para um lado de um conflito após um resultado eleitoral, né? Porque bom, esse é um assunto que a gente vai falar no próximo capítulo, né? O tema que a gente vai ver hoje seguindo com os conteúdos da história do Brasil, aqui do Segundo Reinado, é sobre a Guerra do Paraguai, que, como eu disse para vocês, é um tema que divide a historiografia, tá? Porque a visão oficial, a visão do Império, a visão do Exército, enfim, ela construiu a imagem de uma guerra que ela opunha os defensores da liberdade e da soberania nacional, que seria, no caso, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra a tirania e o expansionismo territorial, né, que seria, no caso, o Paraguai. Tá? Enquanto outros estudiosos, né, como o historiador argentino Leon Pommer, né, que é um dos caras mais conhecidos do século XX, historiadores argentinos, eles tenderam a explicar o conflito como resultado dos interesses imperialistas britânicos na região platina. Mas essa visão imperialista, britânica, hoje ela é questionada pela maior parte dos historiadores. Na verdade, sabe, o grande problema, gente, da Guerra do Paraguai, é que boa parte dos arquivos feitos sobre a guerra, arquivos que estão nas mãos do Exército Brasileiro, eles nunca foram revelados. Então, muito do que a gente ouve sobre a Guerra do Paraguai, ela pode ser pura especulação, porque os registros simplesmente não foram expostos. Né? Então, quando você não expõe os documentos de um conflito como esse, você dá essa margem para essas interpretações aí que podem, alguns, achar que são equivocadas, mas eu tenho bem minhas dúvidas. Bom, turma, os estudos mais recentes apontam para um novo caminho, tá? Um caminho que não tem a ver com liberdade versus tirania, não tem ali o imperialismo britânico. Na verdade, os estudos mais recentes apontam a compreender a Guerra do Paraguai como resultado de uma disputa regional que havia entre o Brasil, que é o maior país do continente, né, da América do Sul, do subcontinente é a América do Sul-americano, Argentina, Uruguai e Paraguai por um papel dominante no continente. Bom, o certo é que, indiferente das interpretações que cada lado dessa história costuma falar, a Guerra do Paraguai ela foi o maior e mais sangrento conflito na América do Sul. A gente vai ver aqui, nessa aula de hoje, que o Paraguai, no final desse conflito, ele foi o mais prejudicado na guerra, a maior parte da sua população masculina morreu no conflito, fala-se, estatísticas nos afirmam que 90% da população masculina adulta do Paraguai pereceu nesse conflito, o Paraguai perdeu partes do seu território para o Brasil e para a Argentina e teve a sua economia completamente arrasada. Mas o Brasil, que foi um dos vencedores por seu lado, também ele não conseguiu todas as vantagens assim possíveis, né? O Brasil, se a gente for parar para analisar no final da Guerra do Paraguai, ele perdeu cerca de 50 mil soldados, o que é um número bastante considerável, perdeu 50 mil soldados, contraiu dívidas muito grandes no exterior para custear as despesas da guerra, porque o Brasil, no começo da Guerra do Paraguai, ele não tinha um exército organizado, uma disciplina. A gente, quando estuda a Guerra do Paraguai, vocês podem olhar em vários documentários, a gente vê ali, por exemplo, que muita gente foi recrutada à força
para a guerra, não era soldado, não tinha nem passado pelo exército, enfim, já sido dispensado lá atrás, e foi, inclusive, gente levada acorrentada para lutar na guerra, né? E aí a ironia é que esse grupo é colocado na história como os voluntários da pátria. Voluntariamente obrigados a ir lutarem pela pátria, né? Por aquilo que a gente achava que é pátria. Bom, além disso, né, do desequilíbrio econômico que a Guerra do Paraguai causou para o Brasil, a guerra ela também possibilitou o fortalecimento do exército brasileiro, evidenciou as contradições da manutenção da escravidão, né, porque naquele período, durante a Guerra do Paraguai, dos países envolvidos, o Brasil era o único que ainda mantinha a escravidão como sistema socioeconômico dominante. Tá? E esses fatores aí, então, eles vão contribuir para a crise do regime monárquico. Então, isso é um pouco, né, fazendo uma introdução aqui sobre esse tema. Na verdade, depois aqui, turma, eu quero mandar para vocês, na verdade, o meu material do professor, ele sugere assim, ó, tem duas estimativas, né? Na verdade, tem duas estimativas aqui no caso. Tu pega, como eu falei para vocês, até a questão do número de mortos, ela é muito contestável por alguns lados. Então, assim, ó, no caso, eu vou mandar para vocês depois um material publicado na Revista de História da Biblioteca Nacional em 2012, certo? Um outro autor fala, por exemplo, o Boris Fausto, que metade da população paraguaia tenha morrido no conflito. E também, como eu falei para vocês, né, no começo dessa gravação aqui, a guerra sendo objeto de várias interpretações por parte da historiografia. Então, o que eu vou fazer depois? Eu vou mandar para vocês um pequeno artigo, mas é modo de dizer, né? É um material que tem umas 17 páginas, da Leslie Bethel, falando sobre o imperialismo britânico e a Guerra do Paraguai, e um artigo da Revista de História, também da mesma Leslie Bethel, chamado Todos contra o Paraguai. Na verdade, como eu já comentei com vocês em algum momento, a Revista de História da Biblioteca Nacional ela deixou de ser publicada faz uns 4 anos, mas o que a gente tem ali? Na verdade, a gente tem tem uma página que ela salva arquivos da internet, e aí eu tenho lá esse link com esse arquivo web de todas as revistas de história da Biblioteca Nacional, desde o número 1, em julho de 2005, até o número 122 em novembro de 2015. Então tem tudo ali, as revistas de história da Biblioteca Nacional, e aí tem justamente um artigo de uma dessas edições falando sobre a Guerra do Paraguai, tá? Então, assim, bem interessante aqui o negócio. Bom, falando do Paraguai, para nós começar esse lance aqui, o Paraguai, ele havia conquistado a sua independência lá em 1811, certo? Então, o Paraguai, ele conquistou o Paraguai, só para situar vocês, dentro da América Espanhola, o Paraguai era uma província do vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata, ele incluía a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, certo? Então, lá em 1811, pouco tempo depois que as tropas napoleônicas estavam ocupando a Espanha, enfim, estava rolando algumas situações, o Paraguai ele conseguiu a sua independência, mas suas embarcações tiveram dificuldades para navegar pela bacia do Rio da Prata, o que prejudicava o comércio exterior do país. Em 1813, o caudilho, né, José Gaspar de França, assume o governo com o objetivo de superar esse isolamento comercial por meio de um desenvolvimento autônomo do Paraguai, né? Então, o França ele vai assumir o poder em 1813 e ele vai ficar até 1844. O Paraguai. Se a gente for pegar a história do Paraguai até a Guerra do Paraguai, do França até o 1870, o Paraguai teve 3 presidentes. O primeiro foi justamente o Gaspar França, esse que eu falei para vocês. Depois o Carlos Antônio Solano Lopes, e até 1844, e de 1844
até 1870, o Francisco Solano Lopes, que é filho do Carlos. Então o Paraguai, nesse tempo, ele não era nenhuma democracia. Aliás, assim, na América do Sul do século XIX, regimes eleitos regularmente, isso não era uma filosofia daqui. Na verdade, a América do Sul, a América Espanhola, no caso, ela sempre foi governada por líderes que a gente costuma chamar de modo genérico de caudilhos, né? Pessoas que com grande carisma, que chegavam ao poder normalmente através de golpes de Estado, e quando rolava alguma eleição, eram eleições censitárias, que nem rolava aqui no Brasil nesse tempo. O Brasil era um país de regime monárquico, hereditário, e as eleições que rolavam no Brasil para o legislativo eram censitárias, né? Votava quem tinha uma certa renda elevada, que nem eu havia comentado isso com vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a França assume o país, o Paraguai, não, já que a gente não consegue se desenvolver, se expandindo, vamos tentar nos virar por conta. Então, tu pega ali, por exemplo, França, dentre outras medidas, abole o trabalho escravo, abole a servidão, distribui terras aos camponeses e torna o ensino primário obrigatório. Começa por aí, né, com a coisa básica, certo? Primeiro acaba com a escola. Aliás, da América do Sul, até onde eu me lembro, o Paraguai, se não é o primeiro, é um dos primeiros países da América do Sul a abolir a escravidão. Então, esse é um ponto aqui que vocês podem mencionar. Bom, após a morte do Francia, o governo passa a Carlos Antônio Lopes, que dá continuidade ao projeto de desenvolvimento autônomo, principalmente incrementando as indústrias por meio de investimentos públicos. Tá? E aí, então, em 62, né, na verdade, a gente vai ter, em 1862, o Francisco Solano Lopes sucede o pai, disposto a aumentar a participação do país na política platina, né? Porque, na verdade, o Paraguai, você sabe, ele tá no meio da América do Sul, ele está numa região geograficamente bastante desprivilegiada, né? Porque ali, se tu quer sair para qualquer lado, você tem que, digamos assim, pedir permissão para outros países, né? No caso, se você quer navegar pelo Rio da Prata, você tem que partir, né, gente? Tá. Você tem que partir pela navegação do Rio da Prata, né? O Rio Paraná, né? Enfim, para chegar na foz do Rio da Prata. Aí tu precisa da autorização da Argentina, até do Brasil mesmo, né? Se você quer navegar por aquela banda. Então ali é uma região bem complicada. Bom, mas o que acontece? O envolvimento do Paraguai, da Argentina e do Brasil nas questões internas do Uruguai, onde blancos e colorados disputavam o poder, mudaria os rumos da história do Paraguai. Bom, assim, gente, ao mesmo tempo que está rolando essa ascensão dos Lopes ao poder lá no Paraguai, está rolando no Uruguai, né? E vamos lembrar aqui uma coisa para vocês: o Uruguai, a gente já trabalhou esse tempo. O Uruguai, então, ele fazia parte das províncias do Rio da Prata, né? Daquela região do Vice-Reino do Prata. Aí, em 1816, o Paraguai foi anexado ao Império Brasileiro com o nome de província Cisplatina, a gente viu isso. Aí, em 1825, a Cisplatina declarou guerra ao Brasil. 3 anos depois, a Cisplatina se torna independente com o nome do Uruguai, mas o Uruguai ele continuava, ele tinha uma divisão interna muito complicada. Então, assim, ela baseada em cima desses dois partidos: o Partido Blanco, composto de grandes proprietários rurais. O Partido Blanco ele era contra os interesses brasileiros naquela região do Prata, enquanto que o Partido Colorado ele era composto basicamente de comerciantes, e o pessoal ligado ao Partido Colorado ele era pró-Brasil. Certo? E aí o seguinte, né, gente, o Francisco Lopes, né, o Francisco Solano Lopes, ele apoiava os blancos, com os quais mantinha boas relações diplomáticas, garantindo a livre circulação dos navios paraguaios na Bacia do Prata. E a Argentina, ela era governada por Bartolomeu Mitre, e a Argentina apoiava os colorados, assim como o governo brasileiro. Bom, o que acontece? A política dos blancos,
ela não favorecia o Brasil. Ela não favorecia o Brasil porque restringia a posse de terras dos rio-grandenses no país, até porque, né, gente, a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, em uma boa parte, ela é uma fronteira seca, todo mundo aqui sabe disso, né? Para quem costuma ir para Santana do Livramento, lá, fronteira com Rivera no Uruguai, tu atravessa uma rua, certo? Então é uma fronteira seca, não é que nem a gente, se a gente quer ir para o Paraguai, por exemplo, tem uma ponte, tem, né, a ponte da amizade lá, enfim. Bom, então o que acontece? Os blancos no poder dificultariam os negócios dos brasileiros, dos rio-grandenses na região. Além disso, o governo branco ele era omisso em relação às incursões de uruguaios no território brasileiro e ao roubo de gado que lesava os estancieiros do Rio Grande do Sul. Como eu disse, fronteira seca favorece esse tipo de situação. Bom, o que vai acontecer, né, gente? Na verdade, aqui no material de vocês, ele não fala, tá? O material de vocês, ele não fala mais diretamente, mas a partir da década de 1850, até vésperas da Guerra do Paraguai, o Brasil, ele interviu naquela região do Prata, né? O Brasil, ele invadiu a Argentina, o Brasil invadiu o Uruguai para colocar no poder governantes que atendessem os seus interesses, né? Então, tudo isso estava rolando ali naquele momento na América do Sul, né? O Brasil, ele como maior país, ele tinha esse imperialismo aí, né? Digamos, na região, né? Tipo como acontece com alguns países hoje no mundo. Deixa eu só ver uma atualização aqui um pouquinho, pessoal, né? Porque enquanto isso a gente tá vendo aqui. Tá, né? Não, passa para adiante. Ainda não tem nada aqui, ainda não tem nada. Bom, então o que acontece? Em 1864, né, no ano de 1864, a Esquadra Imperial Brasileira bloqueia Montevidéu, né, ou seja, intervém mais uma vez nos assuntos daquele país. O que vai acontecer nesse momento? Né? Então, bloqueia Montevidéu numa ação que coloca os colorados no poder. E aí, em represália, o Lopes, em apoio ao Uruguai, rompe relações com o Brasil, aprisionando o navio Marquês de Olinda, que navegava o Rio Paraguai em direção a Cuiabá. Proíbe a navegação brasileira em águas paraguaias e invade a província de Mato Grosso, dando início, assim, à Guerra do Paraguai. Tá, mas, turma, por quê? Por quê? Por que houve essa tomada ali? Deixa eu pegar um outro material aqui, às vezes é importante a gente pegar também outras fontes para a gente compreender um pouco desse conflito. Vamos pegar aqui, parceria, Paraguai, para lá, né? Bem, vamos ver o que esse outro material aqui fala, né? Então, o que acontece? Esse navio que os paraguaios aprisionam, o navio Marquês de Olinda, ele estava, né, gente, quem estava entre os passageiros e tripulantes da embarcação tomada era o Marquês de Olinda, né? Na verdade, Marquês de Olinda não, o nome do navio, Carneiro de Campos, presidente da província do Mato Grosso, estava entre os passageiros e tripulantes dessa embarcação tomada pelos, né, presa pelos paraguaios. E aí, então, a resposta brasileira foi o imediato rompimento, né, das relações diplomáticas com o Paraguai, seguida do revide paraguaio e da declaração de guerra. Então, o que vai acontecer, né, turma? Ali no material de vocês está um pouco... resumido demais, eu diria assim. A gente vai ver ali, por exemplo, que o Paraguai, ele mantendo-se na ofensiva, o Paraguai invade o Mato Grosso, invade o norte da Argentina, e aí os governos do Brasil, Argentina e do Uruguai criam a Tríplice Aliança contra o Solano Lopes. É que assim, gente, né, às vezes vocês podem se questionar, tá, mas professor, mas o Paraguai, o Uruguai ele não era apoiado pelo Lopes e ele foi contra o Paraguai. Na verdade, quem era a favor quem o Paraguai apoiava lá no Uruguai era o pessoal do Partido Blanco, mas o Partido Blanco foi destituído do poder e o presidente colocado no Uruguai com o apoio do Brasil era do Partido Colorado.
Aí deu nisso, certo? Aí deu nisso, por isso que o Uruguai acabou assinando, criando, junto com a Argentina e o Brasil, a Tríplice Aliança contra o Solano Lopes. Bom, turma, ali no material de vocês diz que em 1865, então, os paraguaios invadem a província argentina de Corrientes, de onde partiram em direção ao Rio Grande do Sul e o Uruguai. Mas, em maio de 65, então está ali o ano, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o tratado, esse aí mencionado, e esse tratado, diplomaticamente para o Solano Lopes, vai representar uma derrota, né? Já que o Paraguai vai ficar isolado e vai ter a sua política militar abalada. Né? Então é isso realmente o que vai acontecer ali naquele caso. Bom, gente, as tropas que invadiram o Rio Grande do Sul, elas alcançaram algumas vitórias iniciais, mas ficaram isoladas depois que a frota brasileira destruiu quase todos os navios paraguaios na Batalha do Riachuelo, em 11 de junho do mesmo ano. Na verdade, assim, ó, turma, o que vai acontecer? Os paraguaios, eles atravessam eles para invadir o Rio Grande do Sul. Na verdade, eles queriam, na verdade, o que o Paraguai queria? Ele queria chegar no Uruguai, para dar apoio lá no Uruguai. Só que para o Paraguai chegar no Uruguai, tem que passar pela Argentina e pelo Brasil. E aí, então, o que acontece? O exército paraguaio, ele invade a região de Corrientes, a região de Misiones, ali, né, nessa região que faz divisa aqui com o nosso estado, e eles invadem o Brasil por São Borja, a minha terra natal, né? Lá em São Borja, eles, apesar da resistência improvisada, bem mal feita, né? Os paraguaios passaram por São Borja, né? Na verdade, quem deveria fazer a proteção daquela fronteira lá de São Borja era, acreditem, o general Farrapo, ex-general Farrapo, Davi Canabarro. Só que o Davi Canabarro fez um monte de picaretagem aí, de corrupção e outras cretinices, e os paraguaios passaram. Né? Os paraguaios avançaram em direção à Uruguaiana, e aí lá em Uruguaiana, quando os paraguaios estavam ocupando aquela região, desce a tropa imperial. Inclusive o próprio Dom Pedro II, o imperador, desceu até Uruguaiana para comandar as tropas brasileiras na guerra. Daí o que acontece? O exército brasileiro consegue fazer com que os paraguaios atravessem o Rio Uruguai de volta para a Argentina e começa a pressionar de volta os paraguaios de volta para o seu território. Então, ali no início de 65, o Paraguai ele invade o Brasil e na metade do ano o Paraguai já está de volta ao seu território. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, ali na Batalha do Riachuelo, 11 de junho. Tá? Isso era uma informação, vou contar para vocês uma curiosidade. Lá na minha cidade tem uma escola chamada 11 de junho. Só que nunca soube o porquê, né? Do porquê 11 de junho. Aí, pimba. Data da Batalha Naval do Riachuelo. Né? Então, lá em São Borja, como a Guerra do Paraguai passou por São Borja, né? Uma das batalhas passou por lá, tem muitas referências nas ruas da Guerra do Paraguai. Nome de rua, assim, ó, datas, batalhas, generais que participaram do conflito, enfim, tem muita referência. Tem até, lá perto da barranca do Rio Uruguai, tem até um local onde depois que os paraguaios passaram, foram sepultados numa grande cova coletiva os soldados paraguaios mortos, um local lá conhecido como Cemitério Paraguaio, tá? Que muita gente fala que na verdade tem muito paraguaio sepultado ali nas margens do rio, naquela parte da barranca, e aí os que eles conseguiram encontrar, né, os restos dos paraguaios mortos, eles colocaram numa grande cova coletiva, estaquearam uma coisa, seria cemitério paraguaio. Então as pessoas mais velhas da região, elas falam isso lá, né, pegando os documentos, as estatísticas daquele período. Pois bem, e aí, depois da Batalha do Riachuelo, os paraguaios perderam o controle do Rio Paraná, que era a sua única via de acesso ao exterior, e em setembro, né, então 3 meses depois da Batalha do Riachuelo, acabaram se rendendo nas terras gaúchas. E aí, desse momento até o final da guerra, os paraguaios estiveram na defensiva, né? Então,
A partir daí, as tropas da Tríplice Aliança passaram a ter a iniciativa da guerra, controlando os rios, que eram os principais meios de comunicação da Bacia Platina, até que no dia 1º de março de 1870, Lopes é capturado. Na verdade, ele não é capturado, ele é assassinado mesmo no combate de Cerro Corá. Na verdade, o que fala, né, gente? Quando o Solano Lopes foi derrotado, né, quando o Solano Lopes é morto, na verdade, o exército brasileiro já tinha invadido o Paraguai. O Caxias, o Luiz Alves Lima Silva, futuro duque de Caxias, já tinha tomado a capital Assunção. O Caxias, antes disso, já tinha dado início a uma guerra bacteriológica no Paraguai. Na verdade, se tu for pegar, por exemplo, a Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai, se a gente for parar para analisar ali no caso, ela... Eita, mãe do céu. 238 a 213 para o Biden, né? Tem 25 votos delegados, ainda tem estados que não resolveram ainda o processo, né? Mas o que acontece? O Paraguai foi sendo isolado, né? O exército brasileiro invadiu o Paraguai, dominou tudo, e aí o Solano Lopes foge, né? E aí lá em 1º de março de 1870, era o Solano Lopes e mais 2 ou 3 batedores, e aí capturaram. Inclusive, existe toda uma licença poética, enfim, que diz que quando o pessoal encontrou o Solano Lopes, porque assim, era fácil de identificar o Solano Lopes, porque os soldados do Solano Lopes estavam tudo esfarrapado, esfomeado, e o Solano Lopes bem gordo, né? E aí, quando deram voz de prisão para o Solano Lopes puxou uma espada e disse: morro com minha pátria. E aí se avançou para cima dos soldados e mataram ele. Mataram o Solano, lincharam o seu corpo, enfim, foi uma coisa horrível, né? Na verdade, ao terminar a guerra, como eu disse para vocês, o Paraguai se encontrava arrasado, perdeu todo o seu exército, parte do seu território, 1/5 da população, e a maioria dos sobreviventes era formada por idosos, mulheres e crianças. Bom, vocês têm aqui na outra página, gente, aqui na página 5051, vocês têm esse infográfico que ele contém mais informações aqui sobre esse conflito que a gente pode mencionar agora, tá? Então, o que está aparecendo ali para vocês, né, gente? Então, 1,5 século, diz ali que 1,5 século depois do fim da Guerra do Paraguai, a derrota para a Tríplice Aliança... Antes de passar para essa parte, deixa eu colocar aqui para vocês esses 2 links, depois vocês podem salvar esses links para ler mais tarde, né, se você tiver interesse. Esse link aqui, então, é o artigo, aquele de 17 páginas, né, da Leslie, e aqui, um pouco mais curto, né, um pouco mais curto aqui, ó, é esse arquivo dela, esse artigo publicado na Revista de História da Biblioteca Nacional, chamado Todos contra o Paraguai. O segundo link que eu coloquei para vocês ali agora, ele é mais interessante, né? Na verdade, essa revista de História da Biblioteca Nacional, ela é toda interessante de trabalhar. Uma época, eu assinava essa revista, mas, infelizmente, essa revista ela deixou de circular aqui, infelizmente, né? Na verdade, foi uma das primeiras vítimas das políticas de cortes do governo. Quer dizer, a Biblioteca Nacional, ela é um órgão federal, e aí o governo, a partir de 2016, o governo federal começou a cortar recursos em várias áreas, e a biblioteca a revista acabou fechando, certo? Bom, o que diz aqui, ó? 1,5 século depois do fim da guerra, e exatamente, né, 1,5 século, esse ano faz 150 anos que a guerra acabou, em 1870, a derrota paraguaia para a Tríplice Aliança não causa espanto, afinal era um país contra 3. Mas a vitória dos aliados não estava garantida desde o começo. Nos primeiros meses do conflito, os paraguaios possuíam um exército mais organizado e numeroso, é fato, obrigando seus adversários a tomar medidas emergenciais para reverter a situação. Ao longo da guerra, o Paraguai se transformou em palco de batalhas sangrentas, assassinatos cruéis e epidemias, fatores que ocasionaram graves consequências socioeconômicas para o país. E ali vocês conseguem perceber, né, gurizada? O Paraguai, ele fazia quase que fronteira com o Rio Grande do Sul ali, ó. Se vocês olharem, tem uma faixa ali amarela, né, vocês conseguem perceber. E ali vocês viram que pelo Rio Paraná, eles chegavam até o Rio da Prata, a foz do Rio da Prata, né? Vocês conseguem perceber ali pelo mapa. Bom,
As tropas paraguaias. No começo de 66, o exército paraguaio tinha 77 mil soldados. Se somasse os 3 países da Tríplice Aliança, não dava 30 mil. A situação muda em 66, na Batalha de Tuiuti, quando 13 mil paraguaios morrem e as tropas da Tríplice Aliança assumem a ofensiva do conflito. As vitórias aliadas obrigaram o Paraguai a reforçar as suas tropas. Quase toda a população masculina foi convocada e em 67 eles apelaram para tudo. Idosos, crianças, deficientes, doentes. Tá? As mulheres, as mulheres estiveram presentes nos 2 lados do campo de batalha. Esposas, mães, prostitutas, cozinheiras que acompanhavam os soldados nas campanhas da guerra. Algumas delas empunharam armas e lutaram. As crianças também participaram dos conflitos, muitas vezes vestidas como adultos, principalmente do lado paraguaio. Na Batalha de Acostanhú, 1869, elas representavam a maior parte dos soldados daquele país. Mais de 3 mil morreram pelas mãos dos aliados. 3 mil crianças. Consequências. Aqui está um dado bem grande. O Paraguai foi arrasado pelo combate e perdeu parte do seu território para o Brasil e a Argentina. Epidemias, como uma epidemia de cólera. Aliás, o cólera o cólera, que vocês devem ter estudado essa doença em biologia. O cólera é essa doença causada pela água contaminada, né, alimentos contaminados pela água contaminada. O bacilo do cólera foi jogado no rio Uruguai, no rio Paraná, que abastecia Assunção, capital do Paraguai, pelo Caxias. Guerra bacteriológica, guerra biológica. Tá? Eles pegaram e jogaram uns cadáveres mortos de cólera na água do rio, e aí a pessoa tomou a água do rio e contaminou. Ferrou. Epidemias, inanição e o confronto armado mataram parcela significativa da população do país. A maior parte das vítimas, homens adultos. O tratado pós-guerra estagnou a economia local e as forças de ocupação continuaram controlando o Paraguai mais 6 anos. O efeito devastador durou décadas, comprometendo a recuperação e a economia, a recuperação e o desenvolvimento econômico do país. As tropas aliadas, vamos ver ali, ó. As tropas aliadas. Bom, olha só ali nos dados, né, gente? A Argentina tinha 1,3 milhões de habitantes. O Paraguai, 9 milhões. O Brasil, 9 milhões. O Paraguai, 400 mil e o Uruguai, 229 mil. Número de mortos estimados, 18 mil argentinos, 50 mil paraguaios e de 50 mil brasileiros e de 50 a 80 mil paraguaios e 5 mil uruguaios. Bom, as tropas. O Uruguai mandou pouca gente. Isso é fato. A Argentina, ocupada com conflitos internos, e a Argentina tinha muitos conflitos internos, é um tema do próximo capítulo, recorreu a mercenários e ao sequestro de civis para compor as suas tropas. A maior parte das tropas aliadas era formada por brasileiros da Marinha, do Exército, da Guarda Nacional e pessoas que se alistaram voluntariamente ou recrutadas à força. Escravos que substituíam seus senhores ou combatiam sob promessa de liberdade, e índios alistados à força, ou sob promessa de terras. Né? Então foi mais uma das cretinices ali dessa guerra. Dificuldades do campo de batalha. Além do risco do combate, os soldados, muitos deles que não tinham nenhum treinamento militar, e isso é fato, estavam sujeitos a todo tipo de dificuldade. Terrenos pantanosos, difícil locomoção, fome e doença. Aqui tem um artigo, né, do Alfredo Toné. A que causa devíamos atribuir essa irrupção da cólera? Seria talvez a carne estragada que éramos obrigados a comer, quiçá a infecção oriunda de todas as substâncias vegetais que devorávamos, brotos, frutas verdes e podres, ou também, enfim, a insalubridade do ar viciado pela água estagnada dos charcos e lodaçais que naquela região tanto abundam. Era um charco, era um pântano, eles estavam lutando no pântano. E viver no pântano é complicado. Reflexos no Brasil. Acabando a guerra, o Brasil tinha muitas dívidas para manter as tropas. As promessas de liberdade para os escravos, terras e outros prêmios para índios e voluntários da pátria nem sempre foram cumpridas. O exército, antes desprestigiado, saiu fortalecido e passou a buscar mais participação política, e as contradições foram ainda mais evidentes no Império, porque soldados combateram em nome da liberdade, mas
voltaram para um país que ainda mantinha a escravidão. Então agora a gente vai entrar nesse período para encerrar esse capítulo, para falar sobre as leis abolicionistas e a proclamação da República, né, que é o último tema aqui desse módulo para encerrar essa parte do Brasil aqui no segundo reinado. Então vamos lá, turma, vamos dar início aqui a essa aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui um arquivo antes. Tá, deixa para lá, tá tocando um som aqui. Deixa eu fechar aqui por hora. Deixa eu desativar o som. Vai ficar um pouco melhor aqui, porque tem um som tocando aqui no fundo, então deixa pra lá. Bom, turma, no contexto das transformações que estavam rolando no Brasil, e aqui está um tema que ele é importante da gente mencionar, na verdade, estava uma questão desencadeando discussões intermináveis e apaixonadas que atingiram a toda a sociedade, que foi a questão da abolição da escravatura. Na verdade, o processo de abolição da escravatura, ele, no Brasil imperial, ele vai revelar as contradições de um país dividido entre o tradicionalismo e as forças modernizadoras. Porque justamente quando a gente for trabalhar aqui na sala de hoje, a lentidão e o caráter gradual das leis abolicionistas, elas vão ser um sintoma dessa contradição, né? Então é claro que a gente vai ver aqui então sobre esse processo abolicionista, a gente vai falar aqui um pouco sobre essas leis, tá? E a gente vai ver que mesmo com a abolição da escravidão, a gente vai ter uma série de problemas que vão permanecer mesmo após a abolição da escravidão aqui no nosso país. Então, turma, como a gente fala, né, então a questão da abolição da escravidão, ela não acontece só por um contexto interno. Na verdade, a conjuntura internacional, as pressões internas favoreceram a aprovação de uma série de leis que restringiram gradativamente a esfera da ação do escravismo. Então, a primeira das leis foi aquela assinada lá em 1850, não é? A lei conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, que ela proibia o tráfico de africanos para o Brasil, né? Na verdade, a lei Eusébio de Queiroz ela foi assinada como uma pressão dos ingleses por causa da chamada Lei Bill Aberdeen, que a gente já havia mencionado ela em outros momentos, certo? E aí, em 1871, ou seja, um ano depois do final da Guerra do Paraguai, foi assinada a Lei do Ventre Livre, assegurando a liberdade dos filhos de escravas que nascessem após o início dessa vigência, né? Então, na verdade, a Lei do Ventre Livre, e deixa eu dar uma mencionada aqui para vocês, vamos ver uma coisa, né? Na verdade, uma coisa que é muito importante, né, turma? Uma coisa que é muito importante para nós falarmos também sobre a questão das leis abolicionistas, né? E eu acho que eu deveria começar a falar com vocês antes de entrarmos nessa parte sobre as leis abolicionistas, que vocês estão vendo ali, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e Lei Áurea. Uma coisa que é muito importante e que eu vou interromper esse compartilhamento dessa tela agora e mostrar para vocês uma outra guia que está aparecendo aqui para mim no Chrome, tá? É a questão do movimento abolicionista, né, gente? Porque não tem como, tá? Não tem como a gente falar sobre o movimento sobre a abolição da escravidão sem encontrar informações sobre importantes temas e personagens do movimento abolicionista brasileiro. Então aqui eu quero começar essa interação aqui com vocês, mostrando alguns personagens e alguns fatos históricos aqui acontecidos nesse momento. Primeiro ponto, né, para nós falarmos sobre a abolição da escravidão, ela está em cima da chamada lei da imprensa abolicionista, né, a imprensa que teve um papel muito importante no movimento pela abolição da escravidão. Na verdade, no Império sempre teve jornais que se declaravam contrários ao trabalho escravo, mas principalmente após 1870, que uma imprensa verdadeiramente abolicionista ganha força e cresce rapidamente. Então, levando, né, ao ponto de vários jornais serem fundados
para defender a abolição da escravidão, e outros jornais mais antigos promovendo ideias abolicionistas em editoriais e artigos, né? Então ali tu pega José do Patrocínio, José Ferreira de Menezes, Ângelo Agostini, muitos abolicionistas ilustres como Joaquim Nabuco, João Clapp, contribuindo para essas folhas, escrevendo textos atacando a escravidão. As redações de vários desses jornais serviam também como pontos para o encontro de militantes abolicionistas e a organização de ações que não raramente eram ilegais, como proteger ou esconder escravos fugitivos. Tá? O jornal 25 de Março ficou conhecido na época pelo seu tom particularmente radical e as atividades clandestinas que seus membros foram acusados de desenvolver, principalmente nos últimos anos da escravidão no Brasil. A gente tem aqui documentos, então aqui no caso, nesse documento aqui, a estátua equestre do Dom Pedro, no Rio de Janeiro, e do lado uma litografia, ironizando a resistência de políticos ao combate à escravidão. Então, enquanto aqui está aparecendo independência ou morte, na charge do Agostini está aparecendo escravidão ou morte, né? Então, um fazendeiro com um chicote na mão, montado em cima de um negro escravizado, acorrentado pelos pés e pelo pescoço, e pelos pés e pelo pulso, né? Então, pelo tornozelo e pelo pulso, como vocês estão vendo ali. A gente tem aqui uma litografura falando do ataque da polícia ao jornal 25 de Março, provavelmente a mando de escravocratas, o que vai repercutir em toda a imprensa abolicionista. A gente tem aqui uma questão envolvendo, né, esse conflito bem específico, e aqui um jornal, né, gente, olha só aqui uma coisa que é interessante, né, um jornal abolicionista presidido pelo Joaquim Nabuco, olha aquele fragmento ali, ó. Patriotas, trabalharemos para ver extinta uma instituição que rebaixa e avilta o nível moral de nossa pátria. Descendentes, em nossa maior parte, dessa raça proscripta, vimos... Proscripta, o que é proscripta? Não viu o que diz ali? Vimos reivindicar os seus direitos, restituindo nossos irmãos a posse de seu maior bem. Na defesa da nossa causa não há obstáculo nem sacrifício que nos detenha. Havemos de exultar os bons e prosseguir os maus. Olha a forma como se vê a maus. Tá? Queremos ver abolido o longo martírio de 1,5 milhão de brasileiros que vivem explorados pelo parasitismo. A edição de número 1 do jornal O Abolicionista, número avulso 40 réis, tiragem de apenas 1.000 exemplares. Tá? Informações complementares, né? Então isso aqui é um outro material importante para a gente ver. Tem alguns abolicionistas famosos, Luiz Gama, né? Luiz Gama, que foi o primeiro dos grandes abolicionistas brasileiros, tá? Negro Luiz Gama, certo? Chegou a ser vendido ilegalmente como escravo pelo próprio pai, sendo levado para São Paulo. Tem aqui a figura, esse material depois a gente pode acessar, o André Rebouças, outro cara importante aqui, André Rebouças, que foi nascido na Bahia, sua família se mudou para o Rio, foi um advogado autodidata, sendo deputado várias vezes, certo? Um cara muito importante, engenheiro André Rebouças, muito importante aqui, fundador da Confederação Abolicionista. A gente tem o José do Patrocínio, outro cara aqui, José do Patrocínio, nascido no Rio de Janeiro, em Campos, filho de um padre, safadinho, padre, um padre, um fazendeiro e sua escrava de 13 anos. Absurdo. Foi farmacêutico e exerceu a sua função até se engajar na luta contra a escravidão, uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista. O episódio dos cometas e caifazes, o que foi isso? Uma questão envolvendo escravos lá em São Paulo, lá em São Paulo, que chegaram a formar um dos maiores quilombos urbanos no Brasil, o quilombo do Jabaquara. E também aqui um outro fato importante do movimento abolicionista chamado a greve dos jangadeiros, essa no Ceará. É um fato histórico. Na verdade, o Ceará ele foi a primeira província do Império do Brasil a abolir a escravidão em 1884. Então houve uma pressão bem grande aqui para a gente falar sobre esse tema. Bom, turma, então, para nós darmos continuidade aqui para vocês verem, deixa eu antes só fazer um registro aqui, só um pouquinho.
eu apertar aqui. Um momentinho, atualizar. Aí tá certo. Agora a gente vem aqui, salva aqui. Vamos ver uma coisa. Um pouquinho aí, pessoal. Vamos aproveitar aqui o tempo. 22, 21, P2. P2. Aí, agora vai. Ok. Agora tá tudo certo. Bom, dando continuidade aqui agora, voltando, para falar sobre essas leis abolicionistas. Então, a lei do ventre livre, ela, cara, não garantia nada. Garantia que os filhos de escravos que nascessem no futuro seriam livres. Então, assim, ó, a má vontade dos caras. Tá? Bom, a assinatura da lei do ventre livre, ela vai dar novo impulso à campanha abolicionista no Brasil. Por exemplo, em 1883, então, José do Patrocínio, como eu mostrei para vocês, juntamente a outros militantes, formaram a Confederação Abolicionista, unindo várias associações anti-escravistas. Os mais devotados não hesitaram até em apoiar fugas e até mesmo rebeliões de escravos. E aí é o seguinte, turma, diante dessa situação, diante dessa conjuntura aqui apresentada, os integrantes da elite tiveram de fazer novas concessões na tentativa de conter a campanha abolicionista. E aí, 2 anos depois da formação da Confederação Abolicionista, é criada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, e que, convenhamos, é uma das leis mais patéticas criadas no Brasil. Por que é uma lei patética, a Lei dos Sexagenários? Porque ela libertava os escravos com mais de 60 anos e os obrigava a trabalhar mais 3 anos para os ex-senhores como forma de indenização. Uma lei que desobrigava os proprietários a sustentar os escravos idosos que já não tinham mais condições físicas para trabalhar. Gente, para um escravo chegar aos 60 anos de idade, é raro. Bem raro. Um escravo dificilmente chegava nessa faixa etária. O esgotamento físico, por causa do trabalho exaustivo dos escravos, fazia com que muitos deles não durassem muito tempo. E ainda assim, ó, os escravos, e aí aqueles que sobreviviam, que tinham que ser sustentados, são libertados, mas são largados à própria sorte. Tá? E aí, depois de muita pressão, somente no dia 13 de maio de 1888, né, aí somente a partir do dia 13 de maio de 1888, que daí vai aparecer a princesa Isabel, regente do Império, na ausência do pai que estava na Europa, assina a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil. Né? Então a Lei Áurea, que tem um número que eu não vou lembrar agora, que diz lá, artigo 1º, declaro extinta a escravidão no Brasil. Ponto. Tá? Bom, turma, o que acontece? Libertou os negros, beleza, né? Vamos nos conciliar, enfim, maravilha, né? Mas a gente sabe, isso a gente percebe hoje, que após a abolição a vida dos negros não sofre muitas alterações, uma vez que não houve esforço em integrá-los à sociedade. Alguns ex-escravos plantaram pequenas roças de subsistência, outros conseguiram empregos precários nas zonas rurais, ou seguiram para as cidades, formando uma mão de obra marginalizada, com poucas condições de competir com a força de trabalho dos imigrantes, que era mais valorizada pelos empresários. Então, os negros foram escanteados, né? Então, é interessante porque é interessante a gente analisar essa não integração dos negros à sociedade após o fim da escravidão. E isso ajudou, sim, a construir uma herança histórica de discriminação e preconceito, cujas consequências a gente verifica até hoje na condição social dos negros em suas oportunidades de estudo e emprego, bem como nas desigualdades salariais e de tratamento entre negros e brancos e etc. Né? Vocês percebem, bom, vocês no grupo de vocês,
só vocês darem uma olhada na escola que vocês frequentam, né? Veja quantas pessoas negras tem numa escola como a nossa, pessoas, estudantes, professores, funcionários. Vocês não precisam me dizer assim, né? Mas se vocês puxarem um pouco da memória de vocês, vocês não vão ver muitas referências ali, um que o outro. Né? Nem precisa falar, é só parar um pouco, analisar, observar na volta, e vocês percebem essa diferença muito grande. Bom, turma, a questão, por exemplo, de tratamento, né? Então, a gente vê isso a cada pouco, né? E só para vocês terem uma ideia, só para vocês verem aqui, ó, segundo dados do IBGE, 55% dos lares de pessoas negras são atendidas por programas de saneamento básico, ao ponto que o serviço é oferecido a quase 72% dos lares de pessoas brancas. O percentual de negros que concluem o ensino fundamental é de 67,8%, enquanto que o de brancos que o fazem é de 82,6%. Então isso, né, só pegando por esse dado, né, gente, do saneamento básico, só pegando por esse dado da conclusão do ensino fundamental, não é nem o médio, tá? Isso mostra a grande desigualdade que há no Brasil entre negros e brancos, tá? E também aqui uma coisa, né, gente, ali no final vocês têm uma discussão, vocês têm uma pergunta ali, na verdade, fala que em 2012 foi aprovado no Brasil uma lei de cotas instituindo reserva parcial de vagas para jovens afrodescendentes em todos os cursos das universidades federais. Na verdade, quando a gente para analisar, o Brasil não foi o primeiro país a estabelecer isso. Nos próprios Estados Unidos, por exemplo, já tinha cotas há muito tempo, tá, gente? Isso é fato, tá, gente? Então, assim, ó, tu pega o fato de que a política de inclusão dos negros nas universidades, sim, gente, ele apresentou resultados positivos, porque não só houve melhora na qualidade de ensino, como os alunos que se beneficiaram dessas cotas se formaram apresentando boas notas. Inclusive, eu tenho aqui uma informação para mandar para vocês, inclusive tem aqui uma publicação, vou até mandar aqui para vocês o artigo, uma publicação da revista Isto É, para vocês verem aqui, depois salvarem, na hora que vocês estiverem ler, uma publicação da Isto É, dizendo por que as cotas deram certo no Brasil. Sim. E aí a gente percebe aqui também, só que assim, claro, é possível, no entanto, argumentar que a lei ela é uma medida paliativa, né, gente? Uma vez que ela não resolve o problema estrutural da deficiência das escolas públicas. Então, assim, é interessante, né? Poderia ser interessante para um outro momento a gente pensar em estratégias para eliminar essas distâncias. E, bom, né, turma, a gente vê isso, né? A gente vê pouco isso no ensino particular, a gente vê poucas pessoas negras, e no ensino público a gente vê muito mais. E aí eu estava vendo um comparativo, por exemplo, né, no colégio militar, e eu trabalhei, né, você sabe que eu trabalhei muito tempo no colégio militar, lá também não é muito diferente da realidade, não. Né? Se você for pegar, eu um dia parei para analisar os quadros de formandos, eles lá, e olha, foi difícil achar um que outro aluno negro que tenha concluído, né? Fora aqueles que entraram, alguns alunos negros que tiveram lá, que foram meus alunos, inclusive, que entraram e não conseguiram concluir lá, né? Tiveram que ir para outras escolas, né? Então, enfim, sim, gente, o Brasil é um país racialmente desigual. É fato, é incontestável. Por mais que vocês queiram argumentar qualquer outra coisa, não tem, gente. O Brasil, ele e vocês percebem isso no cotidiano, né? Por mais que vocês não se deem conta, isso acontece. O Brasil, ele tem essa questão aí bem complicada, né? E aqui tu pega, por exemplo, né, dos negros após a abolição da escravidão, certo? Que alguns conseguiram empregos na cidade, formando uma mão de obra marginalizada, como está falando ali, ó. Tem um episódio que a gente vai estudar no começo do ano que vem, é que muitos negros e muitos descendentes de escravos, né, muitos negros descendentes de escravos, após a abolição da escravidão, acabaram ingressando na Marinha brasileira, na Marinha que estava em formação no Brasil. Exatamente, né? O quadro de formatura, minha prima, muita gente, eu tinha 2 ou 3 pessoas negras. E aí tu vai ver, eu não sei que curso Júlia, mas se tu for pegar, por exemplo, num curso de medicina, é pior ainda.
né? Não sei se essa tua prima, não sei em que área que ela é, se quiser colocar aí para nós, medicina, por exemplo, medicina, 2 ou 3, no máximo, e em vários quadros de formandos de universidades, tu não vê nenhum, né? Então, na medicina, na engenharia, é bem complicado essa situação aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nesse artigo da Isto É, eles tentam, né, mostrar ali um pouco dessa melhora, né? E transformando também a vida de milhares de brasileiros, né? Então, ali, claro, só, que página horrível aqui, que deu uns... Apareceu aqui o link aqui, mas ficou... Nossa, que página bem horrenda que ficou aqui de... Mas enfim, né, gente? Essa foi o link que me abriu aqui no material, por isso que eu mandei esse material para vocês aqui. Então, e aí no caso, né, como eu estava falando para vocês da questão da Marinha, muitos negros acabaram ingressando na Marinha, e os marinheiros, até o começo do século XX, até o ano de 1910, para ser mais preciso, os marinheiros que cometiam pequenas faltas ou faltas mais graves, principalmente os negros, eles eram punidos da mesma forma com que os seus antepassados eram punidos no tempo da escravidão, amarrados em troncos ou mastros e chicoteados, recebendo chibatadas, né? O que, inclusive, lá em 1910, o nome do movimento dos marinheiros, a Revolta dos Marinheiros do Rio de Janeiro, é conhecida como Revolta da Chibata, que é um tema muito recorrente em Enem, em vestibulares. Deixa eu só confirmar aqui quando que foi a data. Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, deixa eu abrir aqui, ela ocorreu do dia 22 ao dia 26 de novembro. Então, agora no final do mês, a gente vai lembrar dos 110 anos desse movimento aqui, liderado pela maioria de pessoas negras, né, para acabar com os castigos corporais que remetiam à escravidão. Então, tem muita coisa aqui que a gente poderia falar sobre esse tema. Esse é um tema que ele não acaba aqui, na verdade ele é um tema... Aliás, vocês veem essa charge aqui, Brasil, 1723, Manuel escravo corta cana 12 horas por dia. A única coisa que recebe em troca do trabalho é moradia e alimentação. Brasil, 2010, Manuel, que não é escravo, corta cana 12 horas por dia. Recebe em troca do seu trabalho um dinheiro que mal dá para comer e morar. É porque, na verdade, né, turma, uma informação, e isso é fato, isso é incontestável também, é que, segundo dados do Ministério do Trabalho, desde 95 até 2010, foram resgatadas mais de 50 mil pessoas vivendo em situação análoga à de escravidão no Brasil, certo? E, principalmente, essas pessoas vivendo em condições análogas à escravidão em propriedades de pessoa com muito dinheiro. E que muitas vezes acabam essas pessoas dando um jeito de serem inocentadas. Porque vocês sabem, né, no Brasil, a pessoa que tem muito dinheiro não vai presa. Vide aquele fato que aconteceu ontem, né, que todo mundo estava falando ali, né. Acho que a gente nem precisa entrar muito nesse plano, senão a gente começa, né, porque, mas você sabe, né, então o cara lá, com bastante influência lá, ainda esculachou com a pessoa que estava reclamando lá no processo, né? Que enfim, foi o principal tema discutido ontem no país, né? Então a justiça no Brasil, vocês sabem que ela não é para gente rica, né? Quer dizer, a justiça ela é para gente rica, né? Ela absolve, né? Então os pobres, né? Pobre negro no Brasil, a justiça pega, né? Tanto que se tu vai pegar a maior parte da massa carcerária brasileira é pobre e preto. Vocês sabem disso, vocês aqui são inteligentes, vocês vão atrás dessas informações. Tá? Bom, Bruno, para nós fechar aqui, né, eu sei que a gente acaba entrando nesse tema da abolição da escravidão, o tema do racismo, o tema da injustiça social é um tema que a gente poderia ficar um tempão aqui debatendo sobre esse ponto, né? Mas nós temos que fechar essa parte aqui sobre a proclamação da República. E a gente precisa compreender aqui justamente as articulações que resultaram nessa proclamação da República, que daqui 11 dias a gente está lembrando dos 131 anos desse fato, né? 1889, dia 15 de novembro. E todo o processo de consolidação desse novo regime. Então, aqui o que acontece, né, turma? Deixa eu passar aqui o material para frente, para a gente fechar.
A resistência dos setores conservadores do Estado brasileiro à abolição da escravidão, ela estava relacionada com a preocupação de manter o império funcionando. Esse é um ponto aqui que a gente tem que falar, que por sua vez estava diretamente relacionada ao escravismo. Então, quando a escravidão foi abolida, a vitória republicana ela acabou se tornando uma questão de tempo. Bom, a partir da década de 1860, os dissidentes do Partido Liberal fundaram o Partido Liberal Radical. E os integrantes dessa organização começaram a reivindicar reformas políticas e econômicas, como, por exemplo, o fim da escravidão, mais autonomia para as províncias, extinção do poder moderador, né, que era aquele poder que era controlado pelo Dom Pedro II. E na década de 1870, esse grupo vai dar origem ao Partido Republicano. Só que assim, ó, turma, existe uma diferença muito grande. No Brasil, de 1870 até o início, até 1930, nessas 6 décadas subsequentes, todos os partidos, o Partido Republicano no Brasil, na verdade, era dividido em partidos estaduais. Então, tu tinha lá Partido Republicano Paulista, Republicano Mineiro, Rio-Grandense, Fluminense, e por aí vai. Né? Os partidos republicanos, eles eram estaduais. Na verdade, no Brasil da Primeira República, o primeiro partido a ter uma denominação nacional do Brasil foi lá em 22 do Partido Comunista, só para vocês terem uma ideia. Então, todos os partidos eram de caráter regional. Então isso era o que aconteceu no Brasil, então, aqui nesse ponto. Bom, tropa, mas nos últimos anos do Império, então, de 1870, no final da Guerra do Paraguai até a proclamação da República, nesse intervalo de tempo de quase 20 anos, as campanhas abolicionistas e dos republicanos se reforçavam mutuamente. Os republicanos procuravam obter o apoio do exército, que, fortalecido após a Guerra do Paraguai, almejava conquistar mais força política no país. E aí, principalmente, muitos militares encontravam no positivismo a justificativa teórica para colocar o exército em posição de destaque na sociedade brasileira. Aqui a gente vai ver o positivismo, o positivismo é uma doutrina filosófica que vocês já devem ter ouvido em filosofia e ou sociologia. Numa dessas matérias vocês devem ter ouvido. O positivismo é uma doutrina criada pelo francês Auguste Comte. O Comte é o pai da sociologia. Vocês já devem ter ouvido esse nome com certeza. O Comte desenvolve essa doutrina na França no século XIX, de acordo com a qual o único conhecimento válido era o alcançado pela ciência. E o próprio lema da nossa bandeira hoje, que é ordem e progresso, ele tem uma inspiração positivista. Na verdade, para quem não conhece, o lema do positivismo do Comte era o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Então, na verdade, o original não era ordem e progresso, era amor, ordem e progresso. Mas aí, na hora de botar a bandeira do Brasil, lá de botar o lema, eles cortaram fora a palavra amor. Ai, que bonitinho, né? Cortaram amor fora. E esse é o problema do Brasil, a falta de amor. Tudo bem, tá? O lance é que o positivismo, né? Então, os militares, especialmente da Escola Militar do Rio de Janeiro, aí assim, ó, só para vocês entenderem, a doutrina positivista, ela foi desenvolvida pelo Comte, mas quem trouxe a doutrina positivista para o Brasil era um professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro, chamado Benjamin Constant, certo? Aquela rua que passa na frente da prefeitura é Benjamin Constant, certo? Muito bem, e para piorar a situação, a monarquia estava em profundo descrédito, inclusive por parte dos monarquistas que desferiam duras críticas a Dom Pedro II. Porque pensa, né, turma, o Dom Pedro estava no poder desde 1840, ele já estava há 4 décadas no poder. O Dom Pedro já estava assim, ó, cansado, o Dom Pedro já sofria de diabetes, já estava meio pesteadinho, enfim. E aí, esse contexto acabou incentivando o clube militar, fundado em 1887, a conspirar contra a realeza. E deixa eu achar aqui um material para vocês enquanto isso. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim.
E aí então vai haver esse movimento do clube militar a incentivar, a conspirar contra a realeza, e esse movimento ele vai acabar se consolidando no dia 15 de novembro de 1889. Deixa eu só pegar... Mas, na verdade, senhor, tem várias questões aqui para falar. Tá? Tem várias questões aqui para falar. Uma das primeiras pontas aqui que eu acabei não mencionando para vocês, se vocês quiserem anotar, são algumas questões. Tá? Tem aqui, por exemplo, questão religiosa, a questão política que a gente viu, a questão do escravismo que a gente viu e a questão militar. Né? Uma questão que ficou de fora aqui dessa explicação, né, do porquê que a monarquia caiu, a questão religiosa. Porque olha só, turma, o que acontece? Olha só. A Constituição de 1824 garantiu a manutenção do padroado e do beneplácito régio, o que fazia com que a Igreja Católica se mantivesse subordinada ao Estado monárquico. De acordo com o padroado, o imperador tinha formalmente certo grau de controle sobre assuntos religiosos nacionais. Já pelo beneplácito régio, as determinações da Igreja, para vigorarem no país, deveriam antes receber a autorização expressa do rei. A partir de 1848, a Igreja ela apresentou novas diretrizes em que afirmava o poder da Igreja e a crença de que a Igreja era infalível. Isso tinha como objetivo combater instituições que defendiam a secularização e o anticlericalismo, como era o caso da ordem maçônica. No Brasil, isso incentivou uma postura mais autônoma por parte da Igreja perante o Estado e vai dar origem a alguns incidentes entre membros da maçonaria e da Igreja. O ápice foi em 1872, quando um bispo lá em Belém do Pará tentou impedir maçons de participar das atividades religiosas. E na mesma época, o bispo de Olinda também aderiu a essas recomendações de impedir a entrada de maçons em irmandades religiosas. Apesar da maçonaria ter sido banida da igreja como um todo, e mesmo com poucos membros, no Brasil ela tinha uma influência muito grande. O Dom Pedro I, o José Bonifácio e vários homens importantes do Império eram maçons. E aí, nesse contexto, né, aí a própria corte do Dom Pedro era cheia de maçons. E aí, nesse contexto, o Dom Pedro reagiu às atitudes, tentando diminuir os atritos com a igreja, mandando prender os bispos. Tá? Claro que pouco tempo depois o Dom Pedro perdoa os bispos, mas a situação com a igreja ela já começa a se fragilizar lá em 1872. Bom, né, gente, na verdade, a questão política, ela tem a ver com a Guerra do Paraguai também. Ela também tem a ver ali com a Guerra do Paraguai. A gente tem aqui também a questão... A gente tem aqui a questão do escravismo, que eu já mencionei para vocês, as várias campanhas abolicionistas e as leis criadas ali, aquelas leis esdrúxulas, né, que foram criadas antes. E a gente vai ver aqui, para nós poder fechar essa parte. Nossa, tem um monte de material aqui para mostrar para vocês, mas não vai dar tempo. Tá? Onde é que está aqui? A da República. Então, vamos falar sobre a queda do Império. Bom, e aí, na verdade, as relações entre o Dom Pedro e os militares, elas foram marcadas por muitos desentendimentos. Né? Então, justamente, o clube militar, por causa desses desentendimentos, acaba fundando, então, esse clube militar lá em 1887. Né? E aí é fundado esse clube, e num desses, num encontro entre vários chefes do exército, e aí, então, no dia 15 de novembro de 1889, então, assim, só para mostrar para vocês um pouco aqui, ó, pouco mais de um ano depois do fim da escravidão, os militares convenceram o Marechal Deodoro a dar um golpe, a liderar um golpe contra a monarquia com o apoio dos setores civis, como fazendeiros paulistas, muitos deles já congregados em torno do Partido Republicano Paulista, e apesar da hesitação, porque assim, o que está dizendo ali no material de vocês? No dia 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada por um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, coordenado por elementos do exército e apoiado por um pequeno grupo de republicanos. Assim, por meio de um golpe militar e sem a participação do povo, a República foi proclamada no Brasil, e Dom Pedro, acompanhado de sua família, parte para o exílio na Europa, morrendo em Paris 2 anos depois. Na verdade, o que acontece, né, turma? O Marechal Deodoro, até então, ele havia se demonstrado um
um fiel monarquista. E aí, no fim, ele acabou aceitando a tarefa, ele reuniu a tropa em frente ao Ministério da Guerra e depôs o Dom Pedro II. Os ministros foram destituídos de suas funções. No dia seguinte, o imperador, então, recebe a notícia que é o seguinte: ó, Pedrão, a casa caiu, risca o pé. E aí o Dom Pedro e a família embarcam num navio. Primeiro... e outra coisa, né, gente? O povo não participou, né? Então, o que dizem as fontes da época, por exemplo, tá? Na verdade, se você for pegar o que aconteceu com a família real, bom, só para a gente ver uma coisa aqui, ó. Com a proclamação da República, Dom Pedro retirou-se com sua família para Portugal, onde sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, morre na cidade do Porto no dia 28 de dezembro do mesmo ano. Então, assim, ó, eles foram expulsos, eles embarcaram no dia 16. Ela chegou mal lá em Portugal, adoeceu de vez e morreu. Após a morte de Teresa Cristina, Dom Pedro foi a Paris, onde passou a viver em hotéis como Bedford até o dia do seu falecimento, no dia 5 de dezembro de 1891. Então, olha só, não deu 2 anos, Pedrão morreu. Ele recebeu do governo francês um funeral de chefe de Estado e seu corpo foi depositado no Panteão dos Bragança, em Lisboa. E o governo brasileiro, já republicano na época, não se manifestou oficialmente em relação à morte do antigo imperador, que ainda tinha admiradores no Brasil. E aí, sabe o que aconteceu, turma? O que aconteceu? Os restos mortais do Dom Pedro e da imperatriz, e da princesa Isabel e outros membros da família imperial brasileira, foram trazidos apenas em 1921, pouco antes das celebrações do primeiro centenário da independência do país. E hoje estão sepultados em Petrópolis, Rio de Janeiro. Assim, ó, turma, o que acontece? Quando... minha gata batendo na porta. Quando houve a proclamação da República, o Dom Pedro postou uma... Só um pouquinho. Parecia a gente batendo na porta, mas é a gata aqui batendo na porta. Aconteceu que foi, junto com a expulsão da família real portuguesa, foi feita uma lei de banimento da família imperial do Brasil. Eles foram banidos do Brasil. Banidos, né? De nunca mais voltar no Brasil. Mas, lá em 1922, como o Brasil estava prestes a comemorar o primeiro centenário da sua independência, o Brasil estava começando a se mostrar como um país moderno, o Brasil sediou uma feira internacional, né, uma exposição internacional lá em 22, daí o governo, na época, decidiu revogar a lei de banimento, e a partir dessa lei, os restos mortais do Dom Pedro, da Teresa, da princesa Isabel, do Conde D, que era o marido da princesa Isabel, foram colocados numa igreja, lá em Petrópolis, os restos mortais deles. E aí é isso que aconteceu aqui no Brasil nesse período, né? O Dom Pedro, na verdade, né, turma? O Dom Pedro, na verdade, ele já vinha, né, doente, né, do diabetes, e aí tu pensa, né, expulso do seu próprio país, acaba morando, né, um tempo em Paris, vai morrer lá, vai receber o funeral todo, mas enfim, o Dom Pedro teve um final de vida, vamos falar bem a real, bastante triste, né, gente? Bastante triste aqui. Ele acabou tendo esse fim de vida, né? Então o Dom Pedro, ele acabou morrendo, enfim, bem aborrecido. Mas é interessante, né, gente? Na verdade, é claro que existem pessoas, ainda assim no Brasil existem pessoas defendendo esse regime, mas que, honestamente, elas não